retomar a nossa visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, né? Nós já fizemos uma breve visão panorâmica do capítulo 1, dos versos de 1 a 18, aonde Paulo, ele vai, versos de 1 a 17, aliás, né? Da onde Paulo ele vai fazer saudação à igreja de Roma, ele vai apresentar o seu apostolado, antes se identificando como um servo de Cristo, e de que ele é devedor a todos, porque ele recebeu de Cristo, né? Ele recebeu o Evangelho de Deus na pessoa bendita do teu santo Filho, segundo a carne, Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi, né? Onde nós temos, ele apresenta então o Evangelho é de Deus, ele tem origem em Deus, que trata da boa nova do seu Filho, em quem nós temos a redenção, né? Nós temos a remissão dos pecados pelo derramar do sangue de Cristo, que se foi feito maldito por nós, né? Então em Cristo está a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Todo aquele que nele crê é salvo, é justificado dos seus pecados e tem acesso ao reino de Deus. Ao reino de Deus que se inicia nessa terra, nesse mundo, o coração transformado, uma vida transformada. Ele vive na esperança, como o irmão leu, né? Fé que não se vê, não é um mundo que você vê, mas nós temos os nossos olhos iluminados pela fé em Cristo. Nós já conseguimos sim vermos ainda aqui nessa terra, embora uma terra que está debaixo de maldição, onde a gente vê tantas coisas más, tantas coisas terríveis, mas é a esperança de Deus derramada nos nossos corações que nos faz o quê? Ter perseverança, né? O Espírito Santo de Deus operando nos corações nos traz essa alegria. Então Paulo, ele finaliza o verso, ele apresenta, aliás, né, nos versos 16 e 17 do capítulo 1, o tema dessa carta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Depois nós vimos, irmãos, que tivemos então uma introdução na ira de Deus, que passa dos versos 18 até o capítulo 3, verso 20. Nós fizemos uma breve visão panorâmica, vendo que Paulo ele vai apresentar a doutrina da ira santa de Deus. Nós aprendemos que a ira de Deus não é uma ira mesquinha, né? Aqui usa-se um termo conhecido na teologia como antropopatia. Que é atribuir sentimentos humanos a Deus. É a maneira que Deus se revela a nós, para que possamos compreender a linguagem divina, né? Porque, por exemplo, quando nós falamos na questão das formas de Deus, né? Deus é Espírito, Deus é Espírito, mas Deus mesmo, ele se dirige a nós dizendo como? Usando da antropoformia, que é usando formas humanas em Deus. As mãos de Deus, né, estão sobre nós. Deus é Espírito, Deus então não tem mãos, mas é uma maneira, uma linguagem que a Escritura se utiliza, Deus se utiliza para nos revelar a sua vontade, senão nós jamais compreenderíamos, né? Então a ira de Deus são sentimentos que nós temos, humanos, que são procedentes de Deus. Procedentes de Deus. Deus nos comunicou, né, da sua pessoalidade. Só que a nossa ira, ela é contrária, totalmente oposta à ira de Deus. A ira de Deus é santa. A ira de Deus, ela se manifesta contra o pecado. A nossa não. A nossa ira, ela é mesquinha, ela se manifesta por qualquer questão. É um jogo de futebol que você perdeu, o seu time perdeu, o seu leite que derramou, né, o seu ônibus que você perdeu, você fica irado, né? A nossa ira com um irmão que não nos cumprimentou. Então a nossa ira é mesquinha. A de Deus não, a de Deus é uma ira santa e ela se manifesta do céu, né? Nós acabamos de ler o Salmo 99, né, onde que fala da santidade de Deus, né? Deus, ele é totalmente transcendente, ele é totalmente santo. Então a ira do Senhor não tem nada a ver com a nossa. Embora a Escritura vai dizer para que nós devemos nos irar, mas a ira do cristão deve ser também santa. A nossa ira deve ser contra o quê? A iniquidade, o pecado, porque se o Espírito de Deus opera em nós, habita em nós, nós também nos iramos, mas é uma ira que não é mesquinha, né? É por isso que o cristão, ele se indigna, ele tem ódio, o ódio que procede de Deus, o ódio contra o pecado, contra a iniquidade. Porque se nós não nos irarmos, irmãos, nós não passamos de água de batata.
Então esse texto, Paulo vai apresentar a ira de Deus, que se revela dos céus contra toda impiedade, toda injustiça, toda a mentira, que é característica do quê? Das suas criaturas caídas, né? Porque todos nós fomos feitos perfeitos naquela constituição, né, que Deus nos formou, perfeitos nas nossas vontades, nos nossos desejos, e Ele nos deu do quê? Da sua palavra, do seu mandamento puro e santo, para que nós vivêssemos nela. Mas nós pecamos em Adão, pecamos contra o Senhor e contra a sua palavra, e morremos espiritualmente, e nos tornamos totalmente contrário à vontade de Deus. E se apresenta logo em Adão, foge da presença de Deus, começa a terceirizar culpa, ele começa a apontar a culpa nos outros, ou seja, o homem ele apresenta em si a incapacidade de se arrepender, de confessar os seus pecados diante do Senhor. E nisso ele vive agora totalmente oposto à santidade de Deus, e sobre ele repousa o quê? A ira de Deus, porque todos nós nascemos debaixo da culpa do pecado de Adão. Então, a partir do verso 18 até o capítulo 3, no verso 20, Paulo ele vai mostrar a ira de Deus sobre toda a humanidade, e ele vai apresentar 3 grupos de pessoas. Esses 3 grupos de pessoas, na verdade, são 2 grupos de pessoas, mas um grupo aí é formado tanto pelo aquele povo que recebeu a revelação especial de Deus, que são os judeus, quanto aquele povo que não recebeu a revelação especial de Deus, que é o quê? A Escritura, os profetas, mas eles receberam a revelação de Deus na criação, de maneira que eles reconhecem que toda a criação não é obra do acaso, mas antes demonstra um poder superior, ela vem de algo divino, e isso demonstra que essa pessoa ela tem discernimento da divindade, mas essa revelação natural, ela é imperfeita para poder apresentar a pessoalidade desse Criador, de maneira que o homem se encontra indesculpável, porque o que ele pode conhecer do Deus Criador, ele conhece, mas ele deturpa isso adorando a criação e a criatura ao invés do Criador, né? Então, a ira de Deus ela se revela sobre aqueles que têm conhecimento da revelação especial de Deus, dos profetas, da Sagrada Escritura, que revela o caráter santo de Deus, mas ao ter esse conhecimento, ele faz o quê? Ele se veste de um verniz externo, mas no seu íntimo ele continua na prática da iniquidade, do pecado, ou seja, ele não passou por uma transformação, por um novo nascimento, ele apenas usou isso para poder conseguir um favor, ele acha que ele pode enganar a Deus, ele acha que ele pode ter favor divino de Deus, por ele ser um mero religioso. Então até mesmo sobre esse, repousa a ira de Deus. E aí nós trazemos isso para a nossa vida hoje, nós não somos judeus, somos gentios, nós somos esse povo que era pagão, totalmente alheio à vontade de Deus, e tínhamos apenas discernimento da revelação geral, mas fomos alcançados por esta graça e recebemos a revelação especial de Deus, que revela o seu caráter santo, como ele deseja ser adorado, e nós incorremos no mesmo erro também, de nos tornarmos apenas o que? Meros religiosos, ter um verniz externo, né? E acharmos que com isso nós enganamos ao Senhor, mas não. O Senhor conhece o coração, Ele sonda o coração, e como o próprio Paulo vai dizer lá no capítulo 8, né? Todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele foge da iniquidade, foge do pecado, porque ele é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele confirma com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E aí, o segundo grupo de pessoas é quem? É o gentil, totalmente pagão, como nós éramos. Assim como o judeu também era. O judeu se esqueceu de que ele também vivia à parte. Nem sempre Israel, não existia Israel. Existia um homem chamado Abraão, de quem o Senhor fez um único povo. Então o povo de Israel se esquece de que eles também eram o quê? Povo gentil. Não era nada. Mas Deus, por pura graça, se revelou a um homem e formou esta nação. O Senhor escolheu esse povo. Paulo vai dizer, né? Quando ele está pregando lá em Atos, no capítulo 13, ele vai dizer, olha, gentios, né? Irmãos e gentios que temem a Deus. O Deus de Israel escolheu o povo de Israel. Escolheu. Foi um povo eleito, escolhido. Ou seja, não foi Israel que escolheu a Deus, mas Deus escolheu a Israel.
Aí nós já vemos o quê? A doutrina da eleição. O Senhor o escolheu, um povo, para si. E do meio desse povo também existe aqueles que não creem. Do meio do povo de Israel, nem todos creem no Senhor. Nem todos creram, né? De maneira que a ira de Deus repousa também sobre esta nação, que recebeu revelação especial de Deus, como ele almeja ser adorado, como ele deve ser adorado, como devemos nos colocar na presença do Senhor, mas eles não creram, eles se endureceram. Então sobre eles repousa a ira de Deus também. E aí nós pegamos então agora esse terceiro grupo. Quem que é esse terceiro grupo? Esse terceiro grupo, ele é formado tanto pelo judeu e quanto pelo gentil pagão. E quem que é esse terceiro grupo? É o grupo moralista. É aquele grupo que diz assim, com certeza os irmãos já ouviram falar: eu não preciso de religião para ser uma boa pessoa. Eu não preciso crer num suposto Deus, se é que existe, para ser uma pessoa boa. Se você precisa de um Deus para ser uma pessoa boa, você é um mau caráter. Você é um fingido, eles dizem isso. Mas sobre ele repousa a ira de Deus, porque o Evangelho nos apresenta o quê? A justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que Deus, sendo justo, ele não pode justificar, fazer vistas grossas ao iníquo, ao pecador. Ele deve derramar a sua ira. É impossível que Deus faça vistas grossas ao pecado do ímpio, ao pecado do religioso. Deus não pode, Deus não dá um tapinha nas costas e diz assim, ó, olha, está tudo bem, vamos deixar isso para lá e segue. Não, é necessário que a justiça de Deus seja cumprida. A justiça de Deus exige sangue. E Deus, ele foi justo ao imputar sobre um justo, um só justo, e esse justo é o seu Filho, Jesus Cristo. Ele imputou a Jesus Cristo as nossas iniquidades, os nossos pecados, para fazer de nós justiça de Deus. Então Deus não fez vista grossa aos nossos pecados, não, nossos pecados foram punidos, mas não na nossa pessoa, mas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aquele que nunca praticou o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez maldito por nós. De maneira que a mente do homem natural não aceita essas coisas. Não pode compreender isso. O homem, ele quer fazer o quê? Se justificar diante de Deus. E nós vamos ver isso desde o Éden. Quando o Senhor pergunta a Adão, Adão, por que fizestes assim? Mas é o homem querendo se justificar. Mas por quê? Mas porque é o homem, é a veste de folhagem que Adão fez. E essa veste de folhagem, ela segue até os dias de hoje. Mas o que Deus espera do homem é que o homem o quê? Se arrependa e confesse os seus pecados. Mas o homem é incapaz de confessar os seus pecados por ele mesmo, porque ele está vestido de justiça própria. Então Deus nos fez o quê? Justiça de Deus, fazendo o seu Filho, o seu único Filho, o unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo, maldito por nós. Então, de maneira que este é o Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado, para que todo aquele que nele crê seja justificado. Porque a partir do momento, quando você crê no Evangelho, de que Deus fez o seu Filho maldito para que todo que nele crê seja justificado, você recebe a imputação da justiça de Cristo. E aí você tem o quê? Vida e vida eterna. Mas então, do capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, Paulo não apresenta essa salvação em Cristo, ele apresenta o que é a ira. Ele mostra que todo homem, tanto o judeu religioso, quanto o gentil pagão, que está servindo a ídolos, quanto o moralista, que é formado por esses dois grupos de pessoas, estão totalmente soterrados nos seus pecados e debaixo da ira de Deus. Eu até falei com os irmãos, né, na sexta-feira passada, que se a carta de Paulo aos Romanos, ela finalizasse no capítulo 3, no verso 20, seria um livro obscuro, tenebroso, porque não apresenta luz nenhuma. Não apresenta luz, é o tempo todo treva, ira. O tempo todo é o homem ele mostra que o homem se mostra indesculpável diante de Deus, porque recebeu iluminação da divindade, mas fez o quê? Pisou em cima, rejeitou. E aí pesa o que sobre essas pessoas? Condenação, né? Então agora nós passamos ao tema da graça. A graça que se revela do verso 21 até o capítulo 8
Paulo vai apresentar a graça de Deus, mas agora começa com esse adversativo, né? A gente até brincou que sempre tem um mais, né? Sempre tudo que você vai fazer tem um mais. Aí na hora que fala o mais, você esse mais sempre vai trazer algo de negativo. A gente tem essa experiência, né? Mas quando tem uma experiência também, mas a gente fala que eu estou ansioso. O que a gente pode fazer para resolver essa situação, né? Seja pessoal, no nosso trabalho, um problema financeiro, mas aí você, puxa, tem uma esperança. E esse mais que Paulo traz, ele é o ouro, é o maior tesouro que a humanidade pode receber como uma boa nova. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Mas agora sem lei, ou seja, sem a Escritura, mas pela Escritura se apresenta a justiça de Deus em Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. É o Evangelho que nós acabamos de ler, porque não há distinção, porque todos pecaram e todos estão carentes da graça de Deus. De maneira que então Paulo apresenta essa luz, o Evangelho. Eu sou justificado pela cruz de Cristo. Mas aí também surgem percalços nesta graça. Porque ainda que nós nascemos numa natureza caída, vivemos num mundo totalmente alheio à vontade de Deus, e nascemos naquela maneira de pensar e de agir no mundo, a gente acha que ainda podemos continuar vivendo dessa mesma maneira de pensar e agir no mundo, tendo agora um conhecimento da justiça de Deus. Então Paulo vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a desmontar alguns entendimentos com relação a agradar a Deus, de como servir a Deus. E ele começa o capítulo 4. É uma visão panorâmica, então passamos pelo capítulo 1, versos de 1 a 16 e 17, apresentando o Evangelho, a apresentação. Paulo apresenta a ira, fizemos já um resumido, né, do capítulo 1 até o capítulo 3 sobre a ira. Então a gente agora entra no capítulo 4, fazer uma visão panorâmica do capítulo 4, aonde Paulo vai começar a tirar algumas armaduras que nós temos ainda da vida passada. Uma delas é a justiça própria. E ele começa dizendo da seguinte maneira, o nosso irmão, o nosso estudioso, ele diz, olha, Romanos 4 é um brilhante ensaio no qual Paulo prova que o próprio Abraão, o pai fundador de Israel, foi justificado não por obras. Então lembra que nós falamos? O homem ele gosta da roupinha de folhagem de Adão, recebemos isso de Adão. A gente quer se justificar, a gente quer mostrar que a gente é bom, que a gente é o cara, que a gente faz por merecer, mas isso é totalmente antagônico, que é contrário à justiça de Deus. Deus já apresenta no Evangelho, olha, se eu não enviasse o meu filho para morrer na cruz e fazer maldito por vocês, todos vocês eram dignos de receber minha ira, na sua plenitude, e ele a recebeu por vocês. Eu derramei a minha ira sobre o meu próprio filho, para fazê-los o quê? Justiça, para fazer justiça. E aí a vocês foi imputado a justiça de Deus na pessoa bendita do teu filho, aonde o sangue dele foi derramado no nosso lugar, ou seja, o inocente, o justo pelos injustos. Nós vemos aonde isso, uma principiação disso, o princípio disso, lá no Gênesis, quando Adão e Eva se apresentam diante de Deus, vestidos de folhagem, ou seja, querendo se justificar, querendo por obras, mostrar para Deus, está vendo? A gente não é tão mal assim, olha aí a roupinha que a gente fez. Deus falou, não, eu não aceito isso, vocês devem morrer, e de fato eles morreram, porque o Senhor fez vestimentas de peles, né? E muitas das vezes a gente não para pensar nisso, a gente apenas lê o texto e fala, e o Senhor os cobriu, mas ali demonstra que um inocente foi morto. Ali é Deus derramando o sangue do seu unigênito, ele cobre Adão e Eva com a justiça divina. Então nós somos revestidos também pelo sangue de Cristo, o corpo dele que foi partido na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado, e a sua justiça não foi imputada pela fé, pela fé. Hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, e o justo viverá pela fé. A fé em Jesus Cristo, somente Cristo. Aí nós temos, né, o solas, somente a Escritura que apresenta essa doutrina gloriosa da justificação pela fé, por meio da graça de Deus, porque o que nós merecíamos, era a ira de Deus, mas Deus por pura graça derramou a sua misericórdia sobre nós, aonde Ele faz maldito o seu santo Filho, sem mancha, sem pecado, para nos imputar a sua justiça, e os nossos pecados caíram sobre nele e foram punidos na cruz.
Esse é o Evangelho. A cruz no Calvário, ela é uma demonstração profunda do amor de Deus para com os seus eleitos, o seu povo escolhido, a sua igreja, a quem ele justificou pela propiciação do sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário. Então nós temos ali uma demonstração de amor e uma demonstração também da ira de Deus. Aquela ira, a maneira como o Cordeiro de Deus, ele foi esfolado na cruz do Calvário, isso deveria ser sobre as nossas vidas, mas o Senhor agiu com graça, com misericórdia para com todos os seus eleitos e nos imputou a justiça de Deus para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, né? Então não é por obra. E ele começa mostrando isso. Lembra, a igreja de Roma é uma igreja mista, é uma igreja formada tanto por gentil quanto por judeus convertidos pela fé ao cristianismo, convertidos à fé em Jesus Cristo. E aí Paulo começa pegando principalmente os judeus, dizendo, olha, muitos deles estavam se gabando por serem o quê? Filho de Abraão. Lembra de João? E aí João vai dizer para os fariseus, para os saduceus, que eles estavam ali, João diz assim, nem pensem em dizer vocês que são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Das pedras o Senhor pode fazer isso. Por que João fala isso? Porque eles estavam achando que pelo fato de virem da linhagem, de uma linhagem de Abraão, né, que foi o primeiro ali a quem o Senhor se revelou a Abraão. O Senhor, quem era Abraão antes do Senhor se revelar a Abraão? Era um seguidor de estrela pagão, vivia caminhando pelo mundo, mas o Senhor se revelou a ele. O Senhor se revelou a ele e ele creu em Deus, e isso lhe foi imputada para a justiça. O Senhor lhe fez promessas e ele creu. Ele não duvidou, de maneira que Abraão venha a ser o quê? O pai de todos os crentes. Venha a ser o pai de todos nós. Né? Então não basta ser apenas da linhagem sanguínea, conterrâneo, da região de Abraão, que Abraão recebeu, o território que o Senhor deu a Abraão, que inclusive nem mesmo ele colocou os pés. Antes, pelo contrário, o Senhor fez uma promessa, mas ele creu. Por isso que Jesus vai dizer, Abraão viu os meus dias. O Senhor mostrou isso a Abraão, e Abraão creu na promessa. E aí o que os judeus falaram? Você não tem nem 40 anos e vem dizer que viu os dias de Abraão, né? Que Abraão viu seus dias. Aí o Senhor diz o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. É a promessa, Abraão creu. Nós cremos de que nós também adentraremos a terra prometida. Não essa terra, mas aquela o quê? Israel celestial. A igreja estará com ele, pela promessa, né? Mas não é por obra, é pela fé. Então ele começa dizendo, olha, é um brilhante ensaio no qual Paulo prova que o próprio Abraão, o pai fundador de Israel, foi justificado não por suas obras, não tem obra, sempre foi pela fé. Abraão sempre andou pela fé e isso foi transmitido aos seus descendentes, aos seus filhos, é pela fé, não é por obra. Mas parece que pela irresponsabilidade desse povo de preservar a doutrina, de ensinar que é pela fé, eles começaram a colocar fé nos meios de graça que receberam, circuncisão, escritura, e já estavam se achando por salvos nisso. E aí Paulo ele traz essa doutrina que com certeza causou o quê? Um certo incômodo no coração desses judeus que ouviam isso. Inclusive ele vai demonstrar isso mais adiante quando nós entrarmos nos pontos a pontos da doutrina. Foi justificado não por obras. Nós vemos isso no capítulo 4, versos de 1 a 8. Quem pode fazer a leitura, irmãos, para que a gente possa ver? Romanos, capítulo 4, verso 8. 4, pode fazer a leitura do verso de 1 a 8. De 1 a 8. Capítulo 4, verso de 1 a 8. Somente até o 5. Somente até o 5. Tá bom. Então nós vemos que Abraão creu em Deus, ele não fez nada. Ele apenas creu na promessa do Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O Senhor justifica a Abraão
pela fé na sua palavra. Abraão é justificado, né? E nem pela sua circuncisão, não foi pela sua circuncisão. É os versos de 9 a 12. 9 a 12. E o 12. Amém. Então nós vemos aí, irmãos, principalmente no verso 12, que já resume tudo o que Paulo falou. Até que ele falou, olha, Abraão foi justificado já circunciso ou quando ainda era incircunciso? Foi quando era incircunciso. Imagina o escândalo para um judeu que colocava fé na circuncisão, ouvir que o pai Abraão, o grande pai Abraão, era um incircunciso. Você percebeu? Era um pagão. Porque quem que a Escritura vai chamar de incircunciso no quesito do quê? De fé, né? Todos os incircuncisos, quando o povo de Israel, o judeu, ele gostava de usar isso, né? Esses incircuncisos, né? Porque eles estavam se resumindo única e exclusivamente a uma circuncisão, uma cirurgia que era feita no prepúcio masculino do homem, né? Como símbolo do quê? Que o Senhor deu a Abraão como símbolo da fé, da fé. Então hoje nós trazemos isso para os nossos dias de hoje. Todos nós somos batizados, né? Porque todo aquele que nele crê, né, será batizado. Todo o que crê é batizado, mas o que não crê já está condenado. O batismo é apenas uma marca visível de uma transformação invisível. Então Paulo ele diz aqui, olha, Abraão não foi justificado por causa da circuncisão, mas por causa da fé que ele teve ainda quando ainda incircunciso. E aí recebeu o sinal da circuncisão como um símbolo dessa fé que é o quê? Interna, invisível, de um coração que ouve a palavra de Deus e crê nas promessas do Senhor, anda em obediência à palavra de Deus. E aí no verso 12 ele diz assim, não adianta nada você receber a circuncisão, mas não ter a mesma fé que Abraão teve. Trazendo isso para a nossa vida hoje, não adianta nada você ser batizado, seja por imersão, seja por aspersão, se você não crê nessas promessas, e nem tão pouco, e não crer é não andar de acordo ao que você crê. Lembra, nós já falamos dos vários tipos de fé, né? Dos vários tipos de fé. Todo mundo anda de acordo com aquilo que crê. Mas como você pode dizer que crê em Deus, que você ama o Senhor, mas no entanto anda totalmente contrário a esse pensamento, essa fé que você diz professar? Então você está se garantindo única e exclusivamente no quê? Numa forma externa de apresentar isso, né? Você vai apresentar que você é um cristão porque você faz parte de uma igreja reformada, de uma instituição, porque você tem uma fotinha lá de lembrança do seu dia de batismo, então você já se considera garantido nisso. Mas o Senhor vai dizer que longe está o seu coração. Esse povo me louva com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, logo você é se judeu, incircunciso, e se é um cristão, um pagão. Continua vivendo como um pagão. Então Paulo ele começa a tirar o quê? As armaduras daquele pensamento antigo, mas de que agora, estando diante do Deus verdadeiro, essas coisas devem ser descartadas, abandonadas. E isso traz o quê? Um novo discernimento com relação à maneira como cultuar a Deus, né? E nem tão pouco pela lei. Paulo continua descascando
o judeu com relação à lei. Versos 13 a 15 do capítulo 4. Amém. Então você vê, quem que recebeu a lei? Foi o povo de Israel. O povo de Israel recebeu a lei de Deus, ou seja, recebeu a revelação especial de Deus. Eles receberam os mandamentos, receberam a escritura. E, no entanto, nem todos creram, mas eram detentores desse mandamento. Não é verdade? Então, se são os que receberam a lei, que são os justificados pelo simples fato de ter a lei, então anula a fé. Anula o crer e andar na fé que Abraão teve. Abraão aqui é o parâmetro, é sempre a referência de justificativa, ser justificado diante de Deus. É a fé, não obras, não obras. Então, se a lei, se a salvação, a justificação é somente sobre aqueles que receberam a lei, anula-se nisso, então, a fé, porque é o simples deter a Escritura. O que nós trazendo, mais uma vez, descasca a gente também. Não é só o judeu. Aqui Paulo está descascando um, mas já apontando para o outro. Porque ambos receberam de Deus essa mesma revelação. Né? Ainda mais agora, recebendo o quê? Conhecimento específico com relação à justiça de Deus pelo Evangelho. Né? Mas é pela fé. Em consequência, Abraão é agora o pai de todo o que crê. É por isso que Abraão é o pai de todos os que crê. Porque Abraão, sem receber circuncisão, sem receber ainda os mandamentos, né, que foi dado na forma de livros, né, da Torá, os rolos do mandamento, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso lhe foi imputado para a justiça. De maneira que ele venha a ser o pai de todos os crentes, né? Sejam eles judeus ou gentios, né? Versos 11 e 16 a 25, eu quero fazer a leitura aqui do verso 11, diz assim, ó: e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse isso imputado para a justiça. Verso 16: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, é graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Verso 25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Ou seja, falar do quê? Do Evangelho. É pela fé nessa mensagem que nós somos justificados, não por nenhum mérito, nem por nenhuma obra que nós possamos fazer para agradar a Deus, recebendo revelação de Deus e achando-se salvo por isso, mas fé nisso. E ter fé nisso é ter conhecimento, discernimento de que você merecia a condenação eterna. Mas quando você creu na mensagem do Evangelho, que é loucura para o mundo todo, é loucura para todo mundo. Para o judeu é inconcebível isso. E para o gentil tampouco. Para eles é loucura, é insanidade crer que pela morte de um, essa justiça é imputada a mim. Para o judeu, ele achava que era o quê? Justiça própria, pelo fato de ter a lei, de decorar os textos, meramente decorar, de andar naqueles mandamentos, de maneira que ele fez o quê? Se tornou um legalista, se tornou uma seita, esquecendo até mesmo de que eles mesmos não eram nada, mas Deus escolheu do nada e fez um povo. Deus pegou um incircunciso e deu a ele o quê? As promessas, e ele crendo, isso lhe foi imputado para a justiça, e ele deu esses meios de graça, os símbolos de fé, os sinais de fé, para fazer daí um povo. Mas eles não receberam dessa maneira, eles se fecharam. E os gentios, mesma coisa. Mas agora, ao ouvir a mensagem do Evangelho, crendo nela, eles recebem o quê? As marcas dessa justificação, que tem valor, elas têm muito valor, como Paulo vai demonstrar,
mas ela não não faz do homem receber favor divino por causa desses meios de graça, mas única e exclusivamente pela fé. Então, depois de demonstrar que até os ímpios Deus justifica pela fé, nos versos 5 do capítulo 4, eu quero fazer a leitura para os irmãos, olha o que diz o verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Como assim? Lembra que nós estávamos falando? Parece contraditório. Não é pela circuncisão. Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado. E nós fomos justificados quando nós éramos ímpios. Não foi já depois de crente. Ser crente, você já foi justificado. Você foi justificado quando você era ímpio. Lembra do ladrão da cruz? Que igreja que aquele cara frequentou? Que oração que ele fez? Que meio de graça que ele usou? Ele cantou algum louvor? Leu algum hino? Ele leu a Torá? Não leu nada disso, mas foi justificado sendo ímpio, porque ele creu. Ele reconheceu ali na cruz que ele estava ao lado do Rei da Glória, do próprio Cristo. Algo aconteceu, algo mudou, as pessoas clamando, e o Espírito Santo de Deus atuou no coração dele e fez mudou o entendimento dele, porque ele estava junto com outro ladrão também, praguejando contra Jesus, mas algo mudou, e ele disse, olha, esse é inocente, nada fez. E aí ele olha para Jesus e ele diz aquela palavra maravilhosa, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o Senhor disse, ainda hoje estará comigo. Ou seja, que obra que ele fez? Que mérito? Nada. Mas ele creu e foi justificado. O Senhor justifica ímpio. Então, quando o Senhor diz que o Senhor justifica o ímpio, esse é o desejo do nosso coração, ao pregarmos a palavra, ao pregarmos o Evangelho, de que todo ímpio receba a palavra do Evangelho e creia. E aí ele será transformado, ele será mudado. E aí sim ele vai receber os símbolos de graça, os meios de graça, batismo, vai receber a Escritura, para que ele possa ter o quê? Conhecimento do seu Senhor e poder adorá-lo como ele deve ser adorado. Não que ele vai se achar agora salvo pelo simples fato de frequentar uma denominação, pelo simples fato de ele ter batizado. Quantos crentes não estão nessa situação? Isso é triste, isso é sério, isso é grave. Muitas pessoas estão se achando salvas pelo simples fato de terem feito uma confissão, de terem feito um batismo. Inclusive vai entrar em debate isso. Ah, mas porque o batismo válido é a imersão. Não, porque o batismo... Não, meu irmão. Isso é apenas uma marca visível de uma transformação que foi operada pela fé. Você percebe por que não vale a pena ficar debatendo nessas questões? Não vale, mas pregar o Evangelho. E o Evangelho é Cristo crucificado para a salvação de todo aquele que crê. E isso nos trouxe o quê? Convicção de pecado, de que nós nada somos e necessitamos da graça de Deus, né? Então Paulo afirma as grandes bênçãos desfrutadas pelos que são justificados. E agora nós saímos então do capítulo 4, tivemos esse panorama, onde ele desarmou, né? Olha, não é por mérito. Ele está falando agora a quem? A crentes salvos. Ele apresentou a escuridão em que nós estávamos, apresentou o Evangelho, a justificação em Cristo, e aí ele começa agora a descamar. Não é por obra. Para com esse negócio, irmão, de achar que só porque você vai mais no culto, para com esse negócio de achar que você ora mais que os outros, para com isso. Para de querer se achar porque aí está soberba. Tem gente que está adorando mais o meio de graça do que o Senhor da graça, o Senhor da glória, o Deus soberano que derramou misericórdia sobre nós. E aí agora então ele começa a apresentar os tesouros da justificação. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versos de 1 a 11, ele apresenta o quê? Tendo sido, pois, justificados pela fé, começa ele, nós temos paz com Deus. Já começa aí um fruto que muitas das vezes a gente lê a Escritura, passa correndo por cima e não percebe. Não é a paz que o mundo dá, lembra? Voltando para o nosso mundo atual. O pessoal está aí, né? O Trump conseguiu a paz mundial, o mundo está em paz. Que paz? É a paz da espada, é a paz da ameaça, é a paz política, é a paz humana. Não tem paz coisa nenhuma. Ao primeiro momento que um virar as costas para o outro, está enfiando a faca nas costas do outro. Mas a nossa paz é paz com Deus, porque nós éramos o quê? Inimigos de Deus, por natureza. Era insuportável para nós o só cogitar, pensar em Deus, e isso começa lá no Éden. Adão que tinha comunhão com o Senhor, porque o Senhor diz, e ao ouvir Adão, o Senhor, que todos na virada do dia passava pelo jardim, ou seja, Adão tinha comunhão com Deus.
Perdemos essa comunhão por causa do pecado. E aí qual foi a atitude de Adão? Se escondeu. Olha aí a natureza humana. Não suporta. Eu era assim. Minha mãe, eu nasci em berço evangélico. Minha mãe, de novo, mãe, lá vem a mãe, né? Lá vem a mãe, vamos para a igreja, menino. Vamos para o evangelho, se arrepende. Não, quer saber disso não. Por quê? Para nós é chato. Para o homem caído, o homem natural, essas coisas incomodam. É chato, ninguém quer ouvir de Deus, não. Paulo vai dizer mais adiante que se nós nos tornamos o quê? Aborrecidos de Deus. Essa era a condição em que nós estávamos. Mas agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8, a gente já pode adiantar, né? Nenhuma condenação há. O seu coração descansa, irmão. Não que você tenha prazer no pecado, mas ao pecar, você vai ao joelho, você vai às lágrimas e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que pelos meus pecados eu continuo, Senhor. Isso é um coração regenerado. E aí o seu coração descansa, porque não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, mas pela fé de que o justo se fez maldito no seu lugar e ele sofreu a ira de Deus para te fazer o que é justiça. E aí você descansa. Isso é paz com Deus. Não é algo que vai te continuar a levar a permanecer no pecado, como Paulo vai nos mostrar mais adiante, que os que fazem e agem dessa maneira, a ira de Deus está sobre eles não conheceram o Evangelho, nem tampouco o Senhor da glória. Tendo sido, pois, justificados pela fé, começa ele, nós temos paz com Deus, estamos firmes em sua graça e nos regozijamos na perspectiva de compartilhar da sua glória. Nem o sofrimento pode abalar a nossa confiança, por causa do amor de Deus que derramou em nossos corações, através do seu Espírito. Romanos 5,5. Quem pode fazer a leitura? Amém. Quem de nós, irmãos, não olha para esse mundo, né? A gente olha para o mundo. Ser cristão não é ser um bitolado. Não é ser um bitolado. Você olha para o mundo, você sai na rua, você vê as notícias, né? Você vê as redes sociais, os jornais, e você fala: rapaz, estamos perdidos. Mas o Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado, que é o selo, que nós fomos selados com esse Espírito, ele nos leva a meditarmos nas promessas de Deus. Lembra de Abraão? Abraão creu, nós cremos. E aí vem o quê? O descanso. Você fala: não, esse mundo é isso mesmo. É claro que não nos leva a desdenhar do mundo. Não, pelo contrário. Nos leva a chorar por aqueles que estão no mundo. As bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo diz. Bem-aventurado aquele que chora. Se aplica ao caráter do cidadão do reino de Deus. Nós devemos chorar pelas nossas iniquidades e o pecado do mundo. Então isso nos leva o quê? Ao joelho e a clamar para que o Senhor tenha misericórdia e aquelas vidas sejam transformadas. Mas em nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus que confirma: descansa no Senhor. Porque todas essas coisas hão de ser levadas a cabo. Todas essas coisas. O mundo ele é uma panela de pressão, ele está fervendo, mas nós sabemos que tudo isso está dentro dos decretos eternos de Deus. E de que devem ser assim. É assim que deve ser. É assim que vai acontecer. Mas compete a nós agora o quê? Em Cristo, uma vez em Cristo, descansar. E o Espírito Santo de Deus é que faz isso. Porque senão como é que nós íamos viver? Totalmente desesperado. Como o mundo, acreditando em horóscopo, pulando onda. Isso é desespero, é a esperança que eles não têm, a esperança que nós temos, que nos foi dada eterna, que é o que? Vida eterna com Cristo, né? E que foi provado na cruz por intermédio do seu Filho, verso 8 do capítulo 5. Pode fazer a leitura? Quem pode fazer a leitura? Capítulo 5, verso 8. Foi o que eu acabei de falar. O Evangelho faz isso. Ele traz esse descanso, ele te ele para assim e fala: para com isso, para de querer ficar se debatendo. Para, você era um ímpio, eu te justifiquei. Percebe como isso, né? Ainda agora, depois de nascer de novo, te fere, nos humilha, nos leva à cruz, nos leva ao joelho diante de Cristo. Porque é Cristo falando: que obra que você tem para apresentar para mim? Você era um ímpio, lameado de pecado. Eu te purifiquei os seus pecados.
Por que você está se achando? Por que você está se desesperando? Descansa na minha obra. Descansa em mim. Infelizmente, isso é o que precisa mais ser pregado nas igrejas, porque é difícil um crente descansar em Cristo. Está sempre se batendo, está sempre desesperado. Isso é descansar em Cristo. É ter na memória essas promessas de que Ele nos justificou quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora nos dará todas as coisas que estamos em Cristo Jesus. Em virtude do que Deus já fez por nós, ousamos dizer que seremos salvos no dia do juízo final. Versos 9 e 10. Deixa eu fazer a leitura desses versos. Que foi o que eu acabei de falar, né? Vou ler o 8, 9 e 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, olha que legal, o que Paulo vai fazendo, ele faz a gente pensar, ele faz o cristão pensar. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, cremos que com Ele também fomos ressuscitados para uma nova vida. De que nós já vivemos com Cristo. Por isso que Paulo tem a ousadia de dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando eu morrer, eu estarei na glória com o Senhor. Essa é a esperança do crente. A morte não atormenta mais o cristão. A morte, meu irmão, nós já temos um atestado de óbito para esse mundo. Nós já morremos. O que o mundo pode nos fazer se não nos entregar ao nosso Senhor? Seremos perseguidos, já somos perseguidos, tem irmãos que já estão sendo perseguidos, vamos ser mais perseguidos ao ponto do sangue. É o que o autor de Hebreus vai dizer. Por que vocês estão assim apavorados? Ainda não viestes a serem provados até o sangue. A perseguição ali ainda estava leve, mas vai chegar ao ponto de a perseguição chegar ao sangue, ou seja, de sermos decapitados como já está acontecendo em alguns países do Oriente Médio, na África. Alguns irmãos já estão sendo mortos e eles não negaram sua fé. Por quê? O que o mundo pode fazer se não nos entregar ao nosso Senhor? Nós, é claro, não temos prazer na morte de nenhum dos nossos irmãos. O que nós queremos é o quê? Que o reino avance, que nossos irmãos vivam, tenham vida abundante, vejam seus netos, vejam seus filhos, mas infelizmente a realidade é que a Escritura nos mostra que o mundo nos odeia, mas eles não podem fazer nada senão nos entregar nas mãos do nosso Senhor, Então, das duas comunidades humanas são retratadas aqui, uma caracterizada pelo pecado e pela culpa, e outra pela graça e pela fé. O cabeça da velha comunidade é Adão. Ainda continuamos no capítulo 5, onde Paulo ele vai apresentar o contraste. Paulo ele apresenta os dois cabeças federais da humanidade. Ele vai apresentar Cristo e Adão. São os dois cabeças federais da humanidade. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. De maneira que todos nós, antes de nós virmos a Cristo, nós vivíamos na nossa natureza adâmica. Ou seja, inimigos de Deus, não suportávamos ouvir falar de Deus, estávamos vestidos de roupinha de folhinha, querendo se justificar o tempo todo. Mas eu não sou tão mal assim. Mas eu não sou assim, sempre querendo se justificar. E agora aqueles que estão em Cristo, que são aqueles que sabem que não tem nada de si mesmo para apresentar diante de Deus, mas que glorificam, se regozijam pelos méritos de Cristo que nos foi imputada. E agora nós temos paz com Deus, nós nos alegramos nas tribulações, sabendo que o Espírito Santo de Deus é quem derrama em nós a perseverança. E aí Paulo agora ele para de apresentar essas bênçãos, esses tesouros, e ele vai reforçar a nossa memória das duas obras desses dois cabeças federais, aonde nós estávamos ou em Adão, na condenação eterna, ou estamos em Cristo, na vida eterna. Capítulo 5, versos de 12 a 21, eu quero fazer a leitura desse texto com os irmãos, do 12 ao 21, que diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei,
havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, mas o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo ele vai apresentar os dois cabeças federais e vai mostrar como a obra de um imputada a todos é negativa, traz condenação eterna, traz alienação de Deus, traz sofrimento, traz desesperança, traz sofrimento, mentira, engano, só traz morte. Morte aqui é na sua definição mais pura. Morte é a alienação de Deus. O que o Senhor diz? Não temam aqueles que matam o quê? A carne, que apenas matam o corpo. Temam antes aquele que pode fazer o quê? Matar o corpo e lançar a alma no inferno. O inferno aqui é separação total de Deus. É totalmente estar alienado nas trevas, no escuro. No escuro, totalmente apartado de Deus. Isso é morte. Morte, morte eterna. E aí ele vai apresentar a obra do segundo Adão. Porque pela desobediência de um, ele vai comparar e contrastar. Ele compara e contrasta essas duas pessoas. Pela morte de um, todos morreram. Pela desobediência de um. Mas pela obediência de um, muitos mais receberão a vida e reinarão em vida com Cristo. Ninguém reina na morte, a morte reinou. O salário do pecado é a morte. Morte é afastamento de Deus. Desde Adão até Moisés a morte reinou, o texto vai dizer. Reinou. Essas pessoas morreram no escuro, nas trevas, mesmo à semelhança daqueles que não pecaram à semelhança de Adão, porque Adão transgrediu na face de Deus. Os que nasceram debaixo da culpa do pecado de Adão, nasceram apenas sem o conhecimento desse Deus maravilhoso, santo, desse Deus gracioso. Eles pecaram trazendo o quê? Discernimento com relação à divindade, mas estavam como que com Alzheimer, lembra? Ele olhava para a criação, via ali um vestígio da criação, mas não teve um conhecimento da revelação especial de Deus. Adão não. E o Senhor fez o quê? Derramou graça, derramou misericórdia, de maneira que ele traz o quê? Ressuscita Adão. Ele traz Adão da morte para a vida, para a vida. Então a obra de Cristo, ele mostra o quê? A superioridade da obra de Cristo com relação à obra de Adão, que toda a humanidade ainda vive. Então nós vemos, ele apresenta para a igreja de Roma, aos judeus e aos gentios, a sublimidade de Cristo, aonde para aqueles que, lá no capítulo 7 ele vai dizer, o que quer dizer a lei? Ele vai apontar, a lei, ela mostra a nossa incapacidade de poder, porque é o preceito santo de Deus, que está num nível altíssimo, que o homem não pode alcançar. Pelo contrário, a lei traz o quê? Pleno conhecimento do pecado, porque a gente transgride o tempo todo.
Mas agora, pela graça, mediante a obra de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, se fazendo maldito por nós e nos dando vida, nós reinamos em vida. Olha a superioridade do Evangelho com relação a todas as formas e meios que apontavam e apresentam e que não pode salvar. Essa é a fraqueza da lei. A lei, ela mostra o pecado, mas não te tira do pecado. Ela é incapaz de fazer isso. Pelo contrário, ela traz o quê? Ela joga mais pá de cal em cima, ela enterra. Esse é o papel da lei. E aí vem o Evangelho e traz vida para todo aquele que nele crê. Então, irmãos, continuando, né? Mostra essas duas comunidades, apresenta o contraste entre Adão e Cristo. A comparação é simples. Em ambos os casos, o que um único homem fez afetou um enorme número de pessoas. O que um único homem fez. O contraste, no entanto, é muito mais significativo. Ou seja, ele comparou, né? Compara os dois e mostra o contraste. O contraste é muito mais significativo. Cadê aqui? Eu me perco sempre quando eu vou ler. O contraste, no entanto, é muito mais significativo. Enquanto a desobediência de Adão trouxe condenação e morte, a obediência de Cristo trouxe justificação e vida. Na verdade, a obra salvadora de Cristo acabará sendo muito mais bem-sucedida do que a obra destruidora de Adão, sem discussão. No meio dessa antítese entre Adão e Cristo, Paulo introduz Moisés. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, Deus colocou a placa dizendo: buraco logo mais à frente. É a lei, é a lei, é a placa, mas ela não remove o buraco. Ela fala, tem um buraco à frente, mas ela não remove o buraco. Apresentando Moisés. A lei foi introduzida para ressaltar a transgressão, para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ambas as declarações devem ter tido um efeito como bomba nos ouvidos dos judeus. Você imagina um judeu ouvindo isso, né? Pois para eles, elas devem ter soado como algo antinomiano. Lembra que nós falamos a respeito do que é a antinomia? O termo nomia é lei, é algo que deve ser obedecido à risca, à regra, nomia. Então, os nomistas eram os judeus, eles observavam, eles faziam uma observância da lei rigorosa, mas apenas no que? No que dizia respeito às formas visíveis de mandamento. Por isso que Paulo vai dizer, né? Mas quando a lei disse, não cobiçarás, aí foi o checkmate, porque ele cobiça, ele viu que ele cobiça, e todos cobiçam, de maneira que ele viu que todo aquele que peca num só ponto da lei, peca em todos os pontos da lei, transgride todos os pontos da lei. Então, ao judeu ouvir isso, ele deve ter se arrepiado. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo, para ele era um zeloso, ele mesmo vai dizer isso, né? Quanto à lei, fariseu, irrefutável com relação aos anseios da norma, mas ele se viu totalmente transgressor da lei. A primeira parecia lançar a culpa na lei, já a segunda minimiza o pecado ao magnificar a graça, que são os antinomistas. Quem são os antinomistas? Os cristãos. Os cristãos, eles falam, não precisamos mais observar as normas da lei. Nós sabemos que a lei, como nós já vimos, né, é a lei moral, civil e religiosa. Nós ainda guardamos a lei moral. E ao guardarmos a lei moral, consequentemente, leva junto civil e religiosa. Como se apresentar no culto, como viver na sociedade. Mas aí, o erro está o quê? Se eu mudar essa ordem, eu transformo em obras. Percebe como a doutrina, ela te leva a pensar, a analisar? A moral transformada pelo Espírito Santo me leva a ter uma conduta religiosa e na sociedade que glorifica a Deus, porque é operada pelo próprio Deus. São as obras de Cristo em nós, os méritos de Cristo em nós. Agora, se eu inverto isso, eu me torno um legalista e um moralista. Os judeus estavam vivendo assim. Paulo, ele fala do que ele sabe, porque ele vivia assim. E ao ser alcançado pelo Evangelho, a Escritura diz que ele caíram as escamas. Essas escamas era a enganação que ele estava vivendo, né? Elas caíram. Então, o pecado magnifica a graça. Será o Evangelho de Paulo menosprezava a lei? Né? Porque os judeus começaram a olhar Paulo, a maneira que ele falava, olha, Cristo cumpriu as normas da lei, você não precisa mais cumprir isso. Eles falavam assim, como assim? Esse Paulo aí, ele é um herético. Ele está falando que a gente não precisa mais circuncidar nossos filhos, que a gente não precisa mais observar a lei. Está errado isso aí. Eu e você estranharíamos isso.
Eu e você estranharemos isso. Eles estão certos nisso, mas eles não têm o quê? Esse entendimento do que o Evangelho apresenta. E como nós já falamos aqui, todo o judaísmo, ele era alicerce, ele era a base daquela perfeição que haveria de vir. E a perfeição que haveria de vir é Cristo. Tudo apontava para Ele, Ele veio. Essas coisas se fazem agora desnecessárias no que tange o quê? A uma obediência meramente religiosa, embora nós sabemos que nunca foi assim. Sempre foi pela fé, de maneira que os crentes do Antigo Testamento eram justificados por fé, pelas pisadas que teve o pai Abraão. Eles criam no Messias que haveria de vir, porque toda a Escritura apontava para isso. Mas não eram todos. Muitos achavam que era apenas pelo método litúrgico, pela aquela forma legalista, ascética de guardar esses pontos, né? Então o Evangelho de Paulo parecia menosprezar a lei e ao mesmo tempo estimulava o pecado. Porque Paulo, o que Paulo acabou de falar aqui? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que vem na cabeça de um camarada desse? Vamos continuar pecando para que a graça de Deus se manifeste mais na nossa vida. Infelizmente isso acontece até os dias de hoje. Muitos têm pregado esse tipo de evangelho que não é evangelho. Porque o evangelho demonstra o quê? Arrependimento, mudança de vida, transformação. Mas eles estão pregando o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque isso faz com que revele mais ainda um Deus bondoso, um Deus misericordioso. É por isso que eu posso continuar vivendo na promiscuidade, na homossexualidade, no vício de droga, e está tudo bem. Porque Deus é gracioso. Não. Aqueles que pensam dessa maneira estão sujeitos à ira de Deus justamente, dignamente. Paulo responde à segunda acusação em Romanos 6. É a primeira e depois em Romanos 7 ele apresenta a segunda parte. Então, irmãos, devido ao horário, nós vamos encerrar por aqui, mas então nós estamos apenas numa visão panorâmica, apresentando o que cada capítulo ele apresenta com relação à argumentação de Paulo, né, e do evangelho que ele apresenta para uma igreja que é mista, é formada tanto por judeus quanto por gentios. E nós vimos que até aqui, em todo momento, ele consegue alimentar esses dois grupos de pessoa, mostrando a similaridade entre os dois. Porque todos receberam de Deus revelação da parte de Deus, né? E agora receber pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, que eles foram trazidos das trevas para a luz, eles não devem mais andar se garantindo em obras, ou seja, tanto o judeu quanto o gentil também. Eles não devem, antes eles devem fazer o quê? Descansar em Cristo, porque todos nós fomos reconciliados com Deus por meio da cruz, né? Então agora justificados pela fé eu tenho paz, e essa paz me leva a descansar do Senhor, não pelas minhas obras, não pelos meus méritos. Ele apresentou uma comparação e um contraste entre as duas pessoas, Adão e Cristo, mostrando que em Adão nós estávamos mortos, alienados de Deus e perdidos no escuro, debaixo da ira de Deus. Mas agora em Cristo nós reinamos em vida. E ele vai continuar apresentando esse discipulado para a igreja de Roma, ainda nos capítulos 6, 7 e 8, debaixo do guarda-chuva da graça. E ainda continuando, mostrando para o cristão que ele ainda deve manter o quê? Ele deve manter todo o seu desejo do seu coração em ser obediente à palavra de Deus, não como um fim em si próprio de obediência, mas por amor, porque a graça nos constrange. Essa graça que nos justificou quando nós ainda éramos ímpios. Esse ensinamento, ele traz isso e te leva a fazer o quê? A persistir na caminhada. Você fala, olha, eu fui justificado, o Espírito Santo de Deus habita em mim, é Ele que me traz as memórias dessas coisas, porque Ele te faz olhar para a vida passada, não para aquilo trazer peso sobre você, mas trazer o quê? Esperança, porque você foi justificado dos seus pecados e você tem agora paz com Deus e você se gloria até mesmo no meio das tribulações, porque é o Espírito Santo de Deus que te traz esperança. E ele vai continuar a aprofundar esse tema nos capítulos 6, 7, 8 e assim por diante. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu passo a palavra ao presbítero Davi.